Olá, meus caros, minhas caras, sejam todos bem-vindos à nossa segunda live da nossa jornada criminal. Alan, Lindinês, Tamila, Joelle, Tomácio, bora pra action. Só esperar só um minutinho. Vilma, todos bem-vindos. Quem está sextando aí na nossa live, obrigado pela Murilo, Andressa Nonato. Só quer saber agora de ir pra praia, agora que liberaram as praias e os bares, a gente só encontra a Andressa agora curtindo a vida. Bruno, seja bem-vindo também. Beleza, Brunão. Vocês estão com conteúdo. Só mais um minutinho aqui pro pessoal. E se vocês também quiserem mandar aqui o aviãozinho para os colegas advogados, enfim, para poder convidá-los a participar da nossa live da sexta, Advocacia Criminal no século XXI. Valeu, Júnior. Um abraço, amigo. Obrigado. Valdineia também chegando. Renato. Bom, vamos começar aqui então, aos pouquinhos. Tavares, seja bem-vindo também. Vou ligar aqui o som. Bom, meus amigos, só recapitulando, quem está chegando hoje, nossa jornada criminal se iniciou ontem, teremos a live de hoje e na próxima semana, segunda, terça, quarta, finalizamos na quinta-feira essa rodada de lives de temas que interessam sob a minha ótica, a advocacia criminal. Ontem falamos da advocacia criminal e o jogo de xadrez e trouxemos aqui 5 situações relacionadas a estratégias e táticas, seja no atendimento ao cliente, seja na fase de inquérito policial, auto de prisão em flagrante. Falamos também da estratégia na atuação na fase judicial, sustentação oral e na própria fase recursal, nas instâncias recursais. Hoje falaremos da advocacia criminal no século XXI. Separei aqui no meu roteirozinho que eu coloquei aqui na frente uns 10 pontos que eu entendo que são importantíssimos para que a gente possa melhor refletir e entender como está sendo a nossa advocacia e por que está dando certo ou não está dando certo. Muito se fala hoje das oportunidades que estão surgindo, das várias possibilidades que a advocacia vem trazendo, mas por outro lado também nós temos um mercado saturado em quantidade de pessoas. Então, fazer esse paralelo e essa autoanálise, essa autorreflexão dos colegas, se de fato estão enveredando pelo caminho correto e o que pode ser melhorado nessa atividade profissional. Então vamos lá. Quando eu iniciei a advogar lá em 2006, o processo ainda era físico, ainda havia a utilização do papel, depois houve uma transformação no sentido de protocolar de forma eletrônica, mas os processos continuavam físicos e depois os processos passaram a ser completamente eletrônicos. E nessa mudança de século, nessa mudança de década dos anos 2000 e 2010 para cá, na realidade nós não estamos mudando apenas de século ou mesmo de década, nós estamos mudando de era. A advocacia, quando eu comecei e hoje, como eu estou executando, ela é completamente diferente daquele primeiro momento. E o primeiro ponto que causou, inclusive, naquela situação, um certo desconforto, reclamações, que foi a transição do processo físico para o processo eletrônico. Vários colegas reclamando porque tinha que escanear documentos, tinha que os arquivos ser até determinado tamanho e os advogados mais antigos com uma dificuldade até um pouco maior de utilização do sistema, de algumas ferramentas tecnológicas. Então, naquele primeiro momento houve essa transição e agora, novamente, no ano de 2020, nós estamos enfrentando uma nova transformação. Algo que eu imaginava que aconteceria daqui a 2, 3, 4, 5 anos, aconteceu e foi antecipado em razão, inclusive, da pandemia. Então, o primeiro ponto que eu trago é essa transformação completamente digital
né? Se no início nós tínhamos ainda o processo físico e a transição, hoje nós temos tanto os processos quanto demais atos processuais que são praticados através das ferramentas, das plataformas digitais, dos aplicativos de videoconferência. Então hoje nós já temos audiências e sessões de julgamento por videoconferência. Então a transição que eu sofri foi a transição do processo físico para o processo eletrônico. Vários colegas que estão iniciando agora, já que o nosso público é majoritariamente de jovens advogados, essa transição na realidade é do físico, das audiências físicas, das sessões de julgamento presenciais para o ambiente completamente virtual, e tudo isso que veio de cambulhada com essa transformação. Então, o primeiro ponto que eu falo é dessa transição, do físico para o eletrônico e do eletrônico para os atos processuais, também de forma virtual, e nós trataremos de forma mais minuciosa daqui a pouco. Um tema que quando eu iniciei a advocacia eu não tratava, e hoje é minha rotina de estudo, inclusive, alguns livros, alguns cursos que eu faço, são muito voltados a esse tema. E você, colega advogado, já saiu da faculdade, ou você, estudante, que está nessa transição, você jamais pode deixar passar despercebido esse tema, que é a cadeia de custódia da prova. Cadeia de custódia da prova digital, que inclusive no pacote anticrime houve uma alteração legislativa inserindo os artigos 158A e seguintes, A, B, C, D, que trata de todo o passo a passo, desde o momento em que a Polícia Judiciária ou o Ministério Público faz a apreensão do dispositivo eletrônico, ele armazena esse material, ele é salvo, é espelhado em outro dispositivo, é feita uma perícia para que a autoridade policial ou o Ministério Público tenha acesso a todo aquele conteúdo que está ali contido naquele pendrive, naquele celular, naquele HD. Então, é imprescindível que o colega tenha ciência do que se trata e direcione uma parte do seu tempo para se dedicar a esse tema. Por quê? Porque hoje eu desconheço uma busca e apreensão, por exemplo, onde não haja a apreensão de um aparelho celular, que não haja a apreensão de um HD, de um pendrive, enfim, qualquer dispositivo onde haja esse armazenamento de dados. E quando esses dados são armazenados, eles vão passar por uma perícia. E se essa perícia ela não seguir o passo a passo antes estabelecido na doutrina, em alguns manuais e na jurisprudência, agora trazidos também no pacote anticrime. Então, às vezes, o conteúdo que é ali encontrado, ele é devastador para o seu cliente. Você, às vezes, não tem como explicar o que está ali naquele dispositivo eletrônico. Qual seria o caminho? Refutar a própria colheita da prova. Eu estou até fazendo um recurso especial sobre o tema. Eu suscitei pela primeira vez essa questão em um recurso de distrito aqui no Tribunal de Justiça do meu estado. A tese não foi acolhida pelo tribunal e eu estou agora redigindo um recurso especial para levar essa questão também ao Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, onde eu questiono a forma de apreensão, como a prova foi apreendida e como ela foi manipulada no momento da sua perícia. Mutatis mutandis, quando a gente se depara com um crime de homicídio, onde é feito um exame no local do crime, onde peritos do Instituto de Criminalística vão até o local do crime, preservam o lugar, tiram fotografias do cadáver, enfim, cápsulas que tenham sido ali descartadas, a posição da vítima, tudo isso deve ser preservado, documentado para ser utilizado eventualmente num processo de latrocínio, se foi o caso, ou num processo de homicídio. Da mesma forma, isso deve acontecer quando há apreensão de um dispositivo eletrônico e tem que se estabelecer a cadeia de custódia da prova. Quem for estudar o tema vai se deparar necessariamente com a nomenclatura, com a definição que são os códigos hash, o código hash, que é um código criado no momento da apreensão do dispositivo. Ao final da perícia, esse código é novamente criado e eles devem ser únicos. E quando são únicos, ou melhor, são iguais, demonstra
que do momento da apreensão até o término da perícia, nenhuma informação foi retirada ou inserida naquele dispositivo eletrônico. Então hoje é muito comum essa apreensão e é muito comum também que essa preservação não tenha sido observada, o que geraria uma nulidade daquela prova e talvez, inclusive, as demais provas que são consectárias daquela prova. Então, se durante a audiência de instrução o Ministério Público, o magistrado, faz alguma pergunta à testemunha relacionada a um elemento colhido naquele dispositivo eletrônico, e se eu consigo demonstrar que a prova é ilícita, não houve adequada preservação, todas as demais poderão também ser decretadas a sua ilicitude e, a depender do processo, você esvaziar completamente todo o arcabouço probatório trazido pelo Ministério Público. Então, colegas que estão iniciando, que estão se dedicando ao direito digital, jamais podem deixar passar despercebidos essa tese. Ainda você, colega, que atua no direito de família ou no direito do trabalho, enfim, essa prova digital, essa conversa do WhatsApp, que se aquele dispositivo for submetido a uma perícia, você também pode utilizar e questionar a forma de obtenção dessa prova. Como eu disse, até pouco tempo atrás nós só tínhamos doutrina, jurisprudência, alguns manuais de informática traziam essa questão. Hoje não. Hoje a gente já tem legislação trazida pelo pacote anticrime. Agora eu também faço um seguinte destaque. Existem situações nessa análise se a prova é ou não ilícita, onde eu preciso necessariamente indicar um assistente técnico. Então tem informações que eu consigo no laudo verificar se há ou não alguma falha, mas em muitos dos casos eu preciso me valer de um assistente técnico. E quem é essa pessoa? É alguém que tenha alguma qualificação na área de informática, no direito digital. Então, por exemplo, eu já me vali aqui em meu estado de um professor da Universidade Federal, doutor em sistema de informática, sistema da computação, e fez um parecer questionando aquela prova. E já aconteceu casos de precisarmos contratar um perito lá em São Paulo, onde ele fez um laudo e detectou e deu um parecer falando, reconhecendo a ilicitude daquela prova. Estamos aguardando a manifestação do Poder Judiciário. Então, não é só questionar, ter realmente um arcabouço probatório, pareceres, e esse assistente técnico ele pode, além de lavrar um parecer, ser indicado para ser ouvido durante a instrução processual, né, para poder esclarecer alguns pontos. Porque a gente tem que pensar o seguinte: do outro lado tem o Ministério Público através do GAECO, e aí existe um movimento, todos os estados hoje, o GAECO é muito forte, eles estão inclusive, depois da emenda constitucional 37, da PEC 37, perdão, onde se reconheceu a possibilidade do Ministério Público promover investigação tal qual a Polícia Judiciária. Então eles estão muito bem aparelhados, com pessoas, com peritos qualificados para fazer essa análise, para fazer essa perícia. E do lado de cá está o réu com seu advogado, que não vai só questionar a prova testemunhal, ele também tem que rebater essa prova digital e muitas das vezes precisa desse acompanhamento, desse auxílio do assistente técnico. Então o colega que está começando, que quer se diferenciar, que não está preocupado único e exclusivamente em estar ali indicando testemunha para rebater depoimento A ou B, porque isso pode não ter qualquer valor. Porque se eu tenho uma busca e apreensão, onde hoje no aparelho celular da gente contém uma série de informações, como é que eu vou rebater aquilo com uma prova testemunhal? Só se for para esclarecer um ponto, mas existem situações ali, conversas, áudios, fotografias, documentos. Então, se eu não consigo demonstrar que a prova é ilícita, eu vou ter que rebater ponto a ponto da acusação. E às vezes, para muitas daquelas acusações, o nosso cliente não tem a resposta devida, não tem a resposta adequada. Então, nós podemos também confrontar o aspecto técnico, né, da própria produção de prova. Então, esse é o primeiro ponto. Até porque, até pouco tempo atrás, era muito mais comum a interceptação telefônica. Hoje, a utilização de ligações convencionais, de chamadas, elas são muito escasseadas, é muito mais raro. Hoje é muito mais comum nos comunicarmos através do WhatsApp,
através desses aplicativos de conversa instantânea, mandando um áudio ou mesmo usando o pacote de dados para a interlocução. Então a interceptação telefônica ela acabou perdendo espaço. Então, quando eu iniciei era muito mais comum as decisões judiciais determinando a quebra do sigilo telefônico e a interceptação telefônica. Hoje ainda acontecem, mas as informações que são colhidas elas são muito mais relevantes da interceptação telemática. A interceptação telemática é aquela que engloba a troca de dados, onde você usa a própria internet. Então pode entrar os e-mails trocados entre as pessoas que estão sendo ali investigadas, servidores públicos, particulares, enfim. E também os dados contidos no seu telefone celular. E aí eu abro um parênteses aqui em relação à interceptação telemática, que poderia, como eu disse, e-mails ou mesmo as conversas que estão sendo trocadas pelos investigados através desses aplicativos. Com o sistema de criptografia, há informação de que não seria possível o WhatsApp, o Confide, o Telegram, que são esses aplicativos de conversa instantânea, de disponibilizar em tempo real a troca dessas informações por conta da criptografia. Anne colocou aqui, a criminalidade se organizou, nem sempre o aparato público tem as mesmas condições técnicas. Ou o contrário, Anne, às vezes é o contrário, ou seja, hoje a Polícia Federal está extremamente capacitada. Então, às vezes é a parte de cá, é a parte do particular, e eu vou aqui confidenciar para vocês uma situação. Eu andei pesquisando alguns programas de análise de dados, né? Porque às vezes o que acontece? Você chega na Polícia Federal e aí diz, olha, eu vim copiar aqui os dados que você colheu, eu vim copiar os dados que você colheu do telefone do meu cliente. E aí tem uma série de informações, e-mails, conversas, não sei quantos megabytes de conversas, e ele entrega aquele material. Puf. Só que existem programas onde eles analisam as informações mais intensas, a quantidade de dados, enfim, com quais pessoas o seu cliente manteve contato, se ele manteve contato com e-mails com outros países. Tem alguns programas que podem fazer essa análise. Então, quando chega aqueles fluxogramas da Polícia Federal, com as fotos, com nomes, aquilo ali não é feito manualmente, porque não teria como um agente da polícia, um escrivão, um delegado, pegar um WhatsApp de quem quer que seja, nós, por exemplo, a quantidade de informações que tem ali que a gente acaba não apagando e rapidamente conseguir fazer aquela análise das conversas mais intensas, do momento, enfim. E existem programas para fazer isso. Um deles é da própria IBM. E eu tomei conhecimento através de um perito, enfim, e liguei para a IBM. Meus amigos, o programa custava nada mais, nada menos do que 50 mil reais. 50 mil reais. Então veja, a Polícia Federal tem condições de adquirir um programa desse, porque existe recurso do Senasp, do Ministério da Justiça, para poder fazer essa análise, passar para o Ministério Público e eles denunciarem o seu cliente. E a defesa? É todo cliente que pode, só se eu estiver advogando para clientes da Lava Jato, de grandes empreiteiras nacionais, enfim. Então percebam a disparidade de armas nesse caso. Eu posso fazer essa análise? Posso, eu teria que parar o escritório todo para analisar aquelas informações que podem refutar, inclusive, o que está sendo trazido pelos órgãos de persecução. Então, do mesmo jeito que às vezes eu posso ter um assistente técnico muito preparado e o laudo foi feito pelo Instituto de Criminalística mal feito, que não é o caso de Sergipe, diga-se de passagem. Nós tivemos concurso público para o quadro de peritos e cada vez mais a gente se depara com laudos muito bem feitos, principalmente os de tecnologia, que são os que eu acompanho, porque tem laudo pericial de substância entorpecente, psicotrópica, tem laudos periciais de acidente de trânsito, também cada vez mais a gente se depara com laudos muito bem feitos de trânsito, né? Recentemente saiu até uma matéria sobre um problema no airbag, que foi feito aqui pela perícia de Sergipe, de drogas também e de tecnologia. Eu já me deparei
com os dois laudos muito bem feitos, né? Às vezes acontece de antes de fazer o laudo, a autoridade policial, desavisada, enfim, acaba manipulando a prova, acessando o celular, a rede está ligada, a mensagem chega, a mensagem vai, a pessoa pode tentar apagar remotamente aquelas informações, o que, a depender do caso, pode até ser interpretado como uma obstrução de justiça ou fraude processual, porque veja, se o telefone já foi apreendido pela autoridade policial, ela deveria desligar o telefone, desligar a rede de dados para não receber nenhuma informação externa. Ela deixa ligado, fica ali manipulando, enfim, e chega um comando e apaga aqueles dados. Então, veja que antigamente, fraude processual, eu me lembro de um caso, que foi aquela situação dos Nardoni, que a pessoa teria lavado o chão, colocado um detergente para adulterar a cena do crime. Veja o século XXI, veja a nossa realidade. Fraude processual, o exemplo que eu tinha em mente na sala de aula era esse. O pai lá da criança que foi assassinada teria lavado o chão, teria colocado um detergente para não ser identificado traços de sangue, teria manipulado. Hoje, se meu celular é apreendido, eu sou investigado, o celular é apreendido, a polícia está lá, só que ela não desligou. Eu venho aqui no meu computador e mando um comando para remotamente apagar aquela prova. Isso é fraude processual. Isso é obstrução de justiça. Pode ser decretada a minha prisão preventiva, por exemplo, por conta dessa conduta. Então é algo que não é pacífico. Você não vai encontrar muitos livros sobre isso. Você não vai encontrar muita doutrina sobre isso. E a própria legislação. O tipo penal ele acaba sendo aberto, né? Então é nesse momento que o advogado tem que fazer essa reflexão do alcance desse dispositivo. Porque o que acontece? Muitas transformações tecnológicas aconteceram, mas a legislação não consegue acompanhar na mesma velocidade. Hoje de manhã eu acompanhei um mandado de busca e apreensão. Telefone toque, essa é a vida do criminalista, você se organiza para ter uma sexta-feira tranquila, fechar as contas do mês, pagar os funcionários, vir de calça jeans, camisa polo, tomar aquele cafezinho, brincar com o estagiário, mas o dia, logo cedo, a gente é acionado a comparecer na casa do cliente e dar todo esse suporte. Enfim, e aí me chama a atenção, e quem tiver alguma pergunta ou comentário aqui é o seguinte, em relação a esse ponto. No mandado de busca e apreensão, consta lá a determinação da autoridade judicial que a autoridade policial que ia apreender os equipamentos, celulares, tablets, ela tinha direito, tinha autorização de acessar todo o conteúdo constante na nuvem da conta do celular do meu cliente. Da nuvem, né? Que no caso do iOS é o iCloud, e no caso do Android tem também lá o local onde suas informações do seu celular elas são automaticamente, através do backup, salvas nesse ambiente online. E a pergunta que fica é, a decisão, o CPP, quando estabelece lá no artigo 240, a busca e apreensão, que ele fala de documentos, objetos, enfim, ele permite também a busca e apreensão dessas informações. Segundo a colocação, essas informações que estão ali, a Grazi botou aqui, a autorização abrange o WhatsApp Web. Pronto. Em relação ao WhatsApp Web, Grazi, tem uma decisão do STJ que não permite, inclusive declarou nula. Qual foi a situação? Não sei se é essa a sua pergunta. A Polícia Federal foi até a casa do cliente, teve uma busca e apreensão, enfim, e abriu o WhatsApp. Ela prendeu o telefone do investigado, abriu o WhatsApp Web e depois devolveu o celular para o investigado. Ele continuou conversando e a polícia monitorando aquelas conversas ao vivo. E aí o STJ, depois eu posso até passar o número desse julgado, foi do ano passado, onde ele reconheceu a ilicitude dessa manutenção de interceptação telemática, porque ele continuou interceptando os tráfegos
daquele telefone. Então veja, em relação a esse ponto, pelo menos essa decisão ela é contrária. Não sei se teve agora em 2020 alguma decisão em outro sentido. Mas voltando em relação à nuvem que eu tinha falado, além de se saber se atinge essa situação, outro ponto é o seguinte: não haveria nesse caso também uma devassa na vida da pessoa. Porque veja, quando se inicia uma investigação com a abertura de um inquérito policial pela Polícia Judiciária ou de um PIC perante o Ministério Público, se define os limites da investigação. Não, vamos investigar esse contrato, vamos investigar esses pontos, vamos investigar esses recursos. Há uma delimitação. Mas quando você dá acesso, por exemplo, à nuvem, você vai encontrar informações desde quando eu criei aquela conta, que pode ter sido há um mês atrás e pode ter sido há 10 anos. Então, é feita, na realidade, uma devassa na vida da pessoa que não interessa naquela investigação especial. Não interessa, né? E aí entra um outro elemento que eu também reputo muito importante, que os colegas deem atenção, se dediquem, porque também eu estou percebendo que está cada vez mais comum, que é outro ponto que eu coloco, que é o encontro fortuito de provas. Por quê? Porque se é muito comum a apreensão de dispositivos eletrônicos, de tablet, de celular, de pendrive, enfim, nesses dispositivos você não vai encontrar somente informações inerentes àquele objeto de investigação. E a pergunta que fica é a seguinte, para reflexão: se forem encontrados outros elementos de prova que demonstrem a prática de outros ilícitos, que não aqueles objetos de investigação, essa prova pode ser utilizada? Essa prova é válida? Eu fiz uma pesquisa junto ao STJ e junto ao Supremo Tribunal Federal e achei vários julgados que permitem essa utilização, desde que a primeira ordem judicial, a de busca e apreensão, ela foi válida, né? Não houve a manipulação ilegal desde o seu nascedouro. Então eu encontrei várias decisões. Mas isso não quer dizer que nós devemos simplesmente aceitar essa decisão. Nós temos que refutar em relação ao tempo. Eu já vi uma decisão do STJ em relação a e-mails, onde foi feito o pedido de interceptação telemática, de acesso aos e-mails daquela pessoa, daquela empresa, era de uma pessoa física e jurídica, e foi determinada na decisão do STJ que haveria um limite dos últimos 3 anos, dos últimos 5 anos de obtenção daqueles dados de e-mail para a utilização da investigação. O colega está dizendo aqui que está travando. Para mim aqui não está aparecendo. Se continuar, vocês me avisem aqui. Até a internet aqui do escritório, chega sexta-feira, ela quer dar uma descansada aqui também. Então, em relação à interceptação telemática, houve essa definição do quinquênio, né, dos últimos 5 anos, de análise de quebra do sigilo telemático, ou seja, a autoridade policial ela encaminha ofício para as operadoras e há aquela remessa desses dados. Então, falei aqui dos processos eletrônicos, dessa transição, cadeia de custódia da prova e a alteração no pacote anticrime, o que era legislação, o que era jurisprudência e doutrina, agora virou lei. Falei da interceptação telemática e da apreensão, a interceptação telemática e do encontro fortuito de provas, se essa prova pode ou não ser utilizada. Outro ponto aqui, colegas, que eu entendo também, que cada vez mais eu me deparo nas defesas dos processos que estou atuando, é também em relação ao Marco Civil da Internet e essa utilização. Tem um ponto muito interessante, que é a Lei 12.300
965 de 2014, que é o Marco Civil da Internet. E aí, veja o que acontece. Opa, vou voltar aqui. Me ligaram aqui, deu uma travada. Como é muito intenso a quebra do sigilo telemático por conta das autoridades judiciais, mas cumpridas pela autoridade policial, no próprio Marco Civil da Internet, ele traz uma situação que é o backdoor. O que é o backdoor? Backdoor são como se fossem falhas no sistema que permitiriam que as empresas cumprissem as ordens judiciais. Melhor explicando, muitas das informações que são requeridas pela autoridade judicial, elas são criptografadas. E as empresas, de uma forma geral, elas dizem, olha, eu não tenho como informar porque está criptografado, eu não tenho acesso a essa informação, esses dados trocados entre os meus clientes, entre os meus usuários. E aí a própria lei, o Marco Civil da Internet e o seu decreto, ele estabelece que teriam que existir alguns mecanismos, né, que aí seriam espécies de falha, que é o backdoor, falhas no próprio sistema de segurança para permitir que isso fosse feito, que a ordem judicial fosse cumprida. Só que aí entra um problema. Do mesmo jeito que eu facilito o acesso à informação para cumprir uma ordem judicial, eu também facilito a atuação eventual de hackers. Então, essa falha, ela pode também ter um preço. Então, termos como Deep Investigation, Phish Expedition, que são temas relacionados à obtenção dessa prova, elas estão muito relacionadas ao Marco Civil da Internet. E repito, é muito importante para a advocacia criminal, para a nossa atuação profissional, mas também em direito civil, direito empresarial, também tem uma relevância muito grande. Então é outro ponto também que não pode passar despercebido pelos colegas, que é o Marco Civil da Internet. Outro ponto que é da ordem do dia, que a gente vem trabalhando, que até pouco tempo atrás não havia a utilização desses mecanismos, desses institutos, é o próprio compliance em matéria criminal. E esses pontos, só abrindo um parênteses aqui, que a gente está tratando hoje, a advocacia criminal no século XXI, é justamente para que o colega, se ainda não se atentou, se ainda não percebeu, aquela advocacia tradicional de ficar à cata, de ficar à procura de testemunhas, de ficar querendo numa audiência resolver aquele processo, numa eventual pergunta, quando a prova ela é muito mais intensa e cada vez mais tecnológica. Além do mais, quando você consegue na abordagem ao seu cliente demonstrar a segurança de que você, olha, eu vou questionar esses pontos do mérito, mas de forma preliminar nós temos como questionar a obtenção dessa prova, o mandado de busca ou a decisão judicial carente de fundamentação, foi feita uma perícia sem observar a cadeia de custódia da prova. Quando você começa e passa todas essas informações para o cliente no primeiro atendimento, e aí voltando um pouco para a live de ontem, a própria estratégia nesse atendimento, você consegue se diferenciar. Chegou por aqui meu pai. Oi pai, boa tarde. Então você consegue se diferenciar. Então se tem um mercado aí fora de 1.250.000 advogados, mas quantos estão fazendo diferente, quantos estão pensando diferente, quantos estão dominando o Marco Civil da Internet, estão dominando cadeia de custódia da prova e o tema que eu quero tratar agora, que é compliance em direito criminal. O que até pouco tempo atrás era muito incomum, né? Compliance em direito criminal. Geralmente no direito criminal nós assumimos a demanda depois que o crime aconteceu. Então alguém está respondendo por um crime ambiental, por um crime tributário, enfim, muito relacionado às corporações, às indústrias, às empresas. Então geralmente a advocacia tradicional é aquela advocacia onde você já chega depois que o cliente já está sendo objeto de uma investigação. E onde é que entra o compliance criminal nesse cenário? É você atuar com regras de conformidade daquela empresa para que ela evite vir a praticar algum ilícito.
E geralmente isso é muito vinculado, o compliance criminal, à parte de empresas. Por quê? Porque, por exemplo, no crime ambiental, se o colega advogado criminalista e se dedica ao direito ambiental, né, à lei dos crimes ambientais, se ele consegue dominar aquela lei, dominar todos os seus normativos, portarias, resoluções do CONAMA, que é o Conselho, acho que é Conselho Nacional de Meio Ambiente, se eu consigo dominar esses normativos que são muito específicos, se eu consigo dominar, eu consigo passar para o meu cliente esses normativos de forma antecipada, olha fulano, essa extração de areia, essa extração nesse local, é necessário que você faça um estudo geológico do local, para que você se antecipe e para que você comece a se relacionar com os órgãos de fiscalização, IBAMA, ADEMA. Por quê? Porque ainda que você pratique alguma irregularidade, porque não observou algum normativo, como você já tem aquele relacionamento com essas instituições, com os órgãos oficiais, há uma possibilidade muito grande de você não vir a ser punido, que você seja, por exemplo, advertido, que você seja notificado para fazer determinadas correções. E quando não existe esse trabalho prévio de orientação, em regra, você já é surpreendido em sua fazenda, em sua empresa, com auto de notificação, lhe aplicando multas que são milionárias. Eu advogo aqui para uma empresa que já aconteceu o caso de ser condenado a pagar uma multa de 500 mil reais, de 1 milhão de reais. Depois nós conseguimos reverter isso de forma administrativa e traçamos, né, todo um passo a passo de compliance criminal. Então, se ela se dedica a fazer obras de terraplanagem, obras de asfaltamento, se ela atua em situações onde há águas fluviais, enfim. Então, todo esse regramento, toda essa legislação, que em regra, veja, não é a legislação penal da lei dos crimes ambientais. Geralmente todo esse regulamento vem em portarias, resoluções, normativos das instituições, do Ministério do Meio Ambiente e das empresas públicas que atuam direcionadas. Então, quando eu me antecipo, um outro caso, advogando para diretores de um banco, da mesma forma, existiam normativos do Banco Central, normativos da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, onde o conhecimento prévio, e a gente pensa que às vezes saiu o diretor do banco, houve um desvio, houve uma aplicação, houve uma fraude, e às vezes aquilo foi uma irregularidade administrativa que não se configura crime. E isso pode acontecer porque esses normativos de Banco Central, de Casa da Moeda, de CVM, eles mudam numa velocidade muito grande. Então, o papel do advogado, que é o especialista, e aí abro um parênteses, essa é a vantagem de você se dedicar a uma área. Então, eu faço advocacia criminal, eu faço direito de família, eu faço direito de trabalho, porque ele permite ser especialista naquela área de atuação, e mesmo o criminalista, a possibilidade de atuar no micronicho, ou seja, criminalista mas eu não faço hoje eu não atuo em qualquer demanda, mesmo na área criminal. Então, processos de júri é muito raro no escritório, de tráfico de drogas, enfim, nós atuamos mais com a criminalidade financeira, crimes contra a administração pública. Isso me dá a possibilidade de me dedicar mais a essas teses, a esses pontos. Então, se o colega se dedica dentro do direito criminal, especialmente, evidentemente que não só o direito ambiental, mas também o direito ambiental, ele consegue se antecipar nesses normativos, ele consegue chegar para o seu cliente e apresentar todo um planejamento, né, de adequação, de conformidade da sua empresa junto a toda a legislação que trata daquela matéria. E começar, como eu disse, a estabelecer essa relação com os órgãos públicos que tratam, porque a regra é essa, é você ser autuado, já é multado, enfim. Então, no compliance criminal, e aí eu dei um exemplo do direito ambiental, mas pode ser feito também em relação ao direito tributário.
Quantas empresas já não sofreram autos de fiscalização e autuação do INSS, da Receita Federal? Então, no direito penal previdenciário, no direito penal tributário, se eu me antecipo a esses regramentos da Receita Federal do Brasil, da Secretaria Estadual da Fazenda, da Secretaria Municipal da Fazenda, e estabeleço um planejamento, e nesses casos, por exemplo, em conjunto até com o próprio contador da empresa. Então você consegue se antecipar a demandas criminais. E aí veja a diferença para o cliente de virar réu numa ação de sonegação fiscal, crime contra a ordem tributária, de apropriação indébita previdenciária, quando você pode apresentar todo um planejamento e evitar essas demandas e explicar para o cliente as vantagens de se antecipar. E aí você passa a oferecer, nesses casos, uma consultoria, uma assessoria permanente, e aí você estabelece honorários mensais e até explicar para ele, se eu for lhe defender numa causa dessa criminal, sendo acusado desse crime ambiental ou determinados crimes, em regra, o custo disso seria X. O custo de uma ação, ela pode permitir que você pague esse advogado durante todo o ano, lhe dando toda a assessoria. Além de você gastar a mesma coisa, você não vai estar sendo acusado, você não vai estar sentando no banco dos réus. Então, o compliance na área criminal também é uma realidade. E a gente viu agora, até por conta da pandemia, muitos colegas, eu conversei com vários colegas que estavam atuando muito intensamente no compliance trabalhista, no compliance empresarial, discutindo muito o seguinte: com a pandemia fechou tudo, fechou shopping, as lojas, e aí os empresários questionando aos colegas advogados em relação ao aluguel, em relação ao condomínio, se tinha que pagar o condomínio, em relação ao aluguel, se tinha que pagar o valor fechado, enfim, as medidas provisórias editadas pelo governo em relação ao pagamento de tributos, ele suspendeu PIS, COFINS, ISS, enfim, estou fazendo uma alegação genérica aqui. Então, esses colegas passaram, que atuavam muito no contencioso. O que é contencioso? Nas ações em juízo, eles passaram a atuar muito mais intensamente no consultivo. E não só no consultivo. Muitas empresas, a partir de tudo isso que está acontecendo, da pandemia, enfim, passaram a ter a necessidade de ter esse aconselhamento prévio. Não esperar acontecer o problema para depois remediar. Então, no compliance você também antecipava essas estratégias, essas táticas. E no direito criminal isso está acontecendo também, lógico. No direito criminal, muito relacionado às pessoas jurídicas. Porque se fosse na pessoa física, eu teria que estar aconselhando as pessoas a não praticar delitos. E isso não seria o papel do advogado. Evidentemente, esse não é o nosso papel dessa consultoria. Você pode aconselhar alguém, mas no compliance seria vinculado à própria parte junto às empresas. Outro ponto aqui que eu reputo relevantíssimo, que também é da ordem do dia, que o colega que quer fazer diferente, que quer ter novas oportunidades, que quer atender o cliente e oferecer algo distinto do que a maioria dos colegas advogados estão tratando e oferecendo, é a própria investigação defensiva criminal, que foi trazido por um regulamento, um provimento do Conselho Nacional da OAB, o provimento 188/2018. Ocorre que ainda há muita controvérsia em relação a esse ponto. Eu deixo aqui apenas a título de estudo, para que a gente possa ir amadurecendo. E por que isso? Porque como não existe ainda um regulamento de como deve ser aplicado, talvez isso possa trazer alguns problemas para o próprio advogado. Ou seja, o que é investigação defensiva criminal? É a possibilidade de o advogado, tal qual já acontece nos Estados Unidos, por exemplo, de ele mesmo produzir prova. Então é muito comum, quem assistiu aqui aquela série, Suits, onde é marcada uma audiência no escritório lá de Harvey Specter e do pupilo dele, onde testemunhas ou outra parte vai até o escritório, ele escolhe um depoimento e aquele depoimento que foi ali gravado, ele pode ser utilizado no processo onde vai ser discutido algo ou mesmo celebrado um acordo.
Aquilo é investigação defensiva. Antes mesmo de ajuizar a ação, antes mesmo de você ir para o contencioso, existe essa possibilidade. Mas como não existe, por exemplo, esse regramento, essa disciplina, isso pode gerar algum tipo de problema. Por exemplo, num inquérito policial, meu cliente respondeu um inquérito policial por determinado crime. E ele entende que um determinado testemunho é muito importante. Pela investigação defensiva criminal, o que poderia acontecer? Eu falar com esse cliente, intimar essa testemunha, confirmar com ela vir até o meu escritório, eu conversar com ela, perguntar o que de fato ela sabe, colher esse depoimento e juntar esse depoimento no inquérito policial. E qual seria a vantagem disso? A vantagem disso seria de que, por exemplo, ela não voltasse atrás depois do que disse. Evidentemente que essa prova, ela não substitui aquela prova produzida pela autoridade policial. E por falar em autoridade policial, quero cumprimentar aqui também meu ex-aluno, amigo Eric Juliano, hoje delegado de polícia lá no estado de São Paulo. Então essa prova que eu produzo no meu escritório na investigação defensiva criminal, que eu gravei, que eu digitei, que a testemunha assinou, que eu junto no inquérito policial, não quer dizer que a autoridade policial não vai repetir aquela prova. Mas evitaria, por exemplo, o seguinte: já aconteceu do cliente chegar a dizer, não, Fábio, eu quero que seja ouvida essa testemunha, que é muito importante e tal, e tal, e tal. Indico a testemunha, arrolo lá do processo, a testemunha chega em audiência e não diz absolutamente nada. Passa-se até a impressão de que eu estou querendo protelar, postergar aquela audiência ou empurrar o processo com a barriga. Mas, como eu não sabia, eu fui muito em cima do que foi dito pelo cliente. Na investigação defensiva, eu tenho essa possibilidade de trazer essas pessoas, colher o depoimento e só requerer, inclusive, a oitiva em juízo daquelas que forem relevantes. Mas, como eu disse, por falta de um regramento, de uma legislação sobre a matéria, qual é o risco? De eu chamar uma pessoa para vir aqui, fazer algum tipo de questionamento e depois, veja o risco. Essa testemunha, essa pessoa, ir até a polícia, ir até o Ministério Público, dizer o seguinte: inclusive, o advogado me chamou no escritório dele, ficou me impressionando, ou me ofereceu dinheiro, enfim, inventa qualquer história e pode criar um grave problema para o advogado, por falta de regramento. Porque no momento que se regulamenta essa possibilidade, eu vou ouvir essas pessoas e faria até em vídeo, até para mostrar realmente a veracidade das informações. Sentaria aqui na minha sala, cafezinho, água, como se estivesse no fórum. Gravava o depoimento, botava no CD, no pendrive, juntava no inquérito policial ou mesmo no PIC, no procedimento investigatório do Ministério Público. Mas hoje, por conta dessa ausência de regulamentação, eu ainda acho um pouco temerário. Mas advirto aos colegas que façam esse estudo, leiam esse provimento, é o provimento 188 de 2018 do Conselho Nacional da OAB, vejam, já tem algumas doutrinas sobre isso, mas a sua aplicabilidade, eu acredito que ela ainda exige essa regulamentação, né? Então, só recapitulando aqui nossos temas aqui para eu não me perder. Falei dos processos eletrônicos, lá da transição, falei da cadeia de custódia da prova digital e a própria alteração no pacote anticrime, que agora traz o passo a passo da colheita da prova. Falei da interceptação telefônica, que vem perdendo espaço e vem se trazendo com muito mais incidência a interceptação telemática, com a apreensão de aparelhos celulares, de computadores, de tablets. Conectar. A internet está fraca aqui da internet, chegou sexta-feira. Interceptação telemática, que aí pode ser dos dados do telefone, dos dados do e-mail. Outro ponto que eu falei aqui, do próprio Marco Civil da Internet também, todos devemos ler para verificar em relação à manipulação também desses dados. Falei aqui, até dando o exemplo de hoje, do mandado de busca e apreensão, onde o ministro do STJ diz no mandado de busca que a Polícia Judiciária está autorizada a manipular, ou melhor, a acessar e periciar os dados da nuvem. E aí deixo até isso como uma reflexão para os colegas,
dessa possibilidade, primeiro, por se tratar de algo, diferentemente do que trata o artigo 240, de bens, objetos, né, seria essa busca. Deu um probleminha aqui na internet, mas já estamos próximos do fim, então ainda bem. Então, até uma indicação de estudo dos colegas dessa possibilidade. Primeiro, de acessar todo esse conteúdo. E segundo, do período. Né? Como eu disse, eu entendo que é uma espécie de devassa quando você permite o acesso a esse banco de dados por um período indeterminado. Então, se eu tenho há 10 anos os dados nas minhas nuvens, então todos esses dados serão analisados, eles são objeto de investigação. Se o fato que eu estou sendo investigado foi praticado supostamente há um mês, você agora vai fazer uma devassa na vida da pessoa nos últimos 10, 15 anos, enfim. Há uma discussão que eu entendo que é nova, não existe uma resposta pronta, mas que é um amadurecimento. E esse também é o nosso papel, enquanto advogados, enquanto operadores do direito, é sempre estar contestando. Ah, não, porque eu posso pegar o mandado de busca, está aqui do meu lado, e dizer não é possível, porque o ministro determinou. Sim. E qual é a fundamentação? Tem amparo na Constituição, tem amparo na lei. A decisão do ministro, por exemplo, ela pode ser questionada no primeiro momento em um agravo junto ao próprio STJ. Nesse caso, seria para a Corte Especial, por se tratar de pessoas que possuem foro por prerrogativa de função, e, de fato, verificar a legislação aplicável e a doutrina em relação aos dados que estão ali contidos e a todo esse tempo. Eu entendo, como eu disse, que haveria uma devassa. E aí, fazendo até um paralelo, quando se determina a interceptação telefônica, não é dali em diante, quando se determina a quebra do sigilo bancário, ou de bancário, o sigilo fiscal, não se estabelece um período, então alguém está sendo investigado por quebra de sigilo fiscal. O que é que se estabelece? Não, oficia a Receita Federal para encaminhar o imposto de renda dos últimos 5 anos, dos últimos 7 anos, enfim. Porque em relação aos dados contidos nas nuvens, né, no iCloud ou nos correlatos, seria de todo o período. Outro ponto aqui que nós falamos, que eu entendo relevante, nessa novela advocacia, da advocacia do século XXI, é o próprio compliance em matéria criminal, de você poder apresentar para o seu cliente, né, todo um normativo, todo um projeto para se antecipar e para que a empresa que ele atua, que pode vir a praticar crimes tributários, crimes ambientais, crimes financeiros, você faz um projeto para que ela atue em conformidade com esses normativos, que em regra não estão na legislação penal, como eu disse, é norma penal em branco, você tem que ir para portaria, resolução, geralmente dessas instituições de órgãos públicos, como eu disse. Falei agora há pouco da própria investigação defensiva criminal, que é um ponto a ser estudado, a nos debruçarmos mais com o parênteses e com a advertência dessa ausência ainda de regulamentação, para evitar que o colega possa se envolver em alguma situação mais complicada, de estar intimando, de estar ouvindo, e isso depois vir a ser questionado, e destacando que isso não é substituído pela prova produzida. Nada impede que quando você ouça, depois de regulamentado, essa pessoa em seu escritório, ela seja novamente ouvida na polícia e novamente, certamente, ouvida em juízo. E por derradeiro, os próprios atos processuais praticados nesse ambiente virtual, né? Como eu disse, o que eu acreditava que aconteceria daqui a alguns anos já está acontecendo, que são as sessões de julgamento, seja na turma recursal, no Tribunal de Justiça, no TRF, por exemplo. Eu tenho um processo que vai ser julgado dia 3, no TRF 5. Já fiz audiência por videoconferência da Polícia Federal, já sustentei na Câmara Criminal do meu estado, e no próprio STJ por videoconferência. Então é mais uma realidade que se apresenta. E aí alguém pode perguntar aqui, certo? Mas passada essa pandemia, essas possibilidades que foram apresentadas de audiências e sessões por videoconferência, elas vão desaparecer ou elas vão continuar? Eu acredito que vai haver
um misto nessa situação, ou seja, eu acredito que volte os atos presenciais, principalmente naquelas situações onde não é possível você realizar a audiência por videoconferência, por exemplo, principalmente na advocacia criminal. Eu não consigo conceber a realização de um júri popular por videoconferência, então entendo que isso vai voltar ao formato presencial e entendo que vai haver a utilização dessas ferramentas também de forma facultativa. Por exemplo, vamos pegar a situação aqui do Tribunal de Justiça. A sessão do Pleno, das câmaras, elas voltarão a ser presenciais, mas haverá a possibilidade para aqueles casos onde você faculta a sustentação por videoconferência. E eu pego o exemplo do próprio TRF5. Antes da pandemia, era possível que eu sustentasse meus processos junto ao tribunal por videoconferência. Eu me dirigia aqui até a sede do Foro Federal, aqui no bairro Capucho, aqui em Aracaju, e de lá, eu sentadinho, tinha uma câmera, eu sustentava oralmente os meus recursos de processos que estavam sendo julgados presencialmente lá no TRF5. Então, se eu quisesse ir a Recife, eu iria e sustentava. Mas se eu quisesse sustentar por videoconferência, eu poderia fazê-lo aqui mesmo de Aracaju, sem precisar me deslocar até Recife. Então, o cliente não tinha despesa com passagem aérea, não tinha despesa com alimentação, com transporte, eventualmente até com hospedagem. Então, se o advogado optar por ir até o foro, até o tribunal de São Paulo, do Rio, de Recife, enfim, ele vai até esses lugares, mas também eu acredito que essas ferramentas elas vão ser também disponibilizadas, permitindo que o advogado sustente nesse formato, né? A própria atuação, o próprio atendimento junto aos magistrados. Há 15 dias, um colega aqui do escritório agendou com o desembargador e foi atendido por videoconferência. Hoje, novamente, foi atendido, muito bem atendido também nesse formato, por videoconferência. O desembargador estava em sua residência, a gente aqui no escritório. Então, eu acredito que essas ferramentas, elas, na medida em que forem disponibilizadas de forma facultativa, né, otimiza o tempo, otimiza o custo de deslocamento, enfim. Às vezes você vai no tribunal, não consegue estacionar, tem um tempo, a audiência é desmarcada. Quantas vezes a gente já não foi para uma audiência que acabou sendo desmarcada? Eu já fui, uma semana de casado, em 2008, eu fui para uma audiência em Parauapebas, no Pará. Eu acho que eu até contei essa história. Peguei um avião para Salvador, Salvador para Brasília, Brasília para Marabá. Cheguei em Marabá, peguei um carro, aluguei um carro, fui pela Transamazônica, passei por Jacaré, passei por Cobra, cheguei em Parauapebas, no domingo. Na segunda-feira tinha audiência, a audiência foi desmarcada. A magistrada que tinha confirmado a audiência na sexta, não apareceu para trabalhar na segunda. Perdi meu tempo, me arrisquei, quase pelo mosquito lá da febre amarela, enfim. Se tivesse a videoconferência, eu não teria perdido meu tempo, a passagem custou os olhos da cara para o cliente. Então acredito que é um formato que ele deve ficar, mas acredito também de forma facultativa. Meus amigos, faltando apenas alguns segundos aqui para encerrar, eu quero agradecer a todos que ficaram aqui até o final. Nosso tema de hoje é advocacia criminal no século XXI. Estudem esses temas, eu entendo que é relevante para você se destacar e sair do lugar comum, né? Do efeito manada, onde todo mundo faz a mesma coisa, os mesmos modelos. É pensar realmente a nossa profissão, para a gente se destacar, oferecer um serviço diferenciado e poder cobrar melhores honorários. Então é isso, segunda-feira, às 17 horas, voltamos aqui para mais uma live. Espero contar com a participação de todos vocês.